Boa noite, irmãos do planeta Terra. Eu estou o Denis Albrecht e esse é mais um programa Consciência Inclusiva, diretamente da página do Cadeirante do Apocalipse. E hoje, com o nosso convidado especial, Mago Levindo, terapeuta holístico. Gratidão a todos vocês que investem o seu tempo, que curtem, comentem, compartilham as nossas lives. E aí, Brunão, como é que você tá? Muito boa noite. O Bruno travou? O Bruno travou. Mas beleza, então. Beleza, então. Uma boa noite para você, Mago Levindo. Tudo bem com você? Oi, meu irmão. Namastê. Tudo bem, Denis? Boa noite, Bruno de Oliveira, meu camarada lá da Baixada Santista. Boa noite para você que me assiste. Calma aí. Aqui na página... Agora sim, aí tá bom. Da TV, Bruno. da TV 013. Eu tô tão acostumado com a TV 013 que... Você mexer... Eu tô acostumado com a TV 013. Chega, aí tá bom. Com a... Tá bom, Bruno, tá bom. Alô, você que me assiste aqui no Cadeirante do Apocalipse, boa noite para você. Se você der um close no seu rosto, fica bom. Aí, bom, vamos começar, Mago Levindo, antes de eu passar para você se apresentar e dizer, falar a respeito dos seus trabalhos, divulgar os seus canais aí, toda a terapia que você exercita com base na ciência. Sempre é bom dizer aqui, repetindo, o que eu já falei na live anterior, aqui ninguém está trazendo verdade absoluta nenhuma, aqui ninguém está impondo religião, nem crença, para que você siga cegamente. O que a gente traz aqui são informações de conteúdo para que você tire suas próprias conclusões. Por favor, hein? Se alguém não tiver de acordo com as coisas, com a visão espírita, vá se entender, né? Vai debater ou questionar Allan Kardec, vai trocar ideia lá com o Chico Xavier. Se alguém não tiver né, de acordo com alguma outra visão que a gente traz aqui, porque, na verdade, a gente se baseia em conhecimentos que a gente adquire. Isso não quer dizer que a gente está certo completamente em tudo que a gente fala, mas a gente se baseia na experiência que a gente tem de vida, como o Mago Levindo, como a Soninha Regina, e como a gente, como pessoa com deficiência, falando a respeito desses assuntos. Então, eu quero começar aqui agradecendo os nossos parceiros, apoiadores e divulgadores da página das lives do Cadeirante do Apocalipse, que é o Gordinho Lanches, Academia Full Trainers, Up Suprimentos, Tal Bike Bicicletários, e os nossos divulgadores aqui, nossos parceiros, do Diego Messias, do Comunicação e Pesquisa, Sociologia e Análise, do AZ Palavras, radiowrb.com.br, a Coach Dri Araújo, do Somos Todos Expansões, Projeto Terra Oculta, do meu querido parceiro Caio Breno, o Consciência Inclusiva, que é a página da TV 013, que nos deu a oportunidade de começar esse trabalho, o Leandro Mactube, do Mactube Cósmico, o Batista Júnior Ufo, do Contato os Extraterrestres e Exopolítica, a Kátia Macmillan, do grupo Tudo é Energia, que participou conosco ontem, Katinha Macmillan, né, a nossa querida Reikiana, o grupo das Reikianas, o Muleta Neles, o Inclusão na Rua, o GAI Gabinete Aberto Inclusivo, Jason Lacerda, a Organização Inclusiva Jace Guimarães, o Amor Supera Tudo, a Fundação Cristã das Pessoas com Deficiência, Chaú Henrique, do meu querido parceiro aí do canal, página e também blog, do Anunnaki Hiperbóreo, o Alcione Giacomitti, nosso querido escritor Alcione Giacomitti, que faz uma relação através do canal dele, do Despertar da Consciência, e também da Espiritualidade e Ciência, Rádio Remix Esotera, que o Mago Levindo participou lá, né, com a Sônia Regina na live dela, né, da minha querida parceira Márcia Abad, o grupo dos Mazaropes, dos Mazaropianos, do professor Viana, o projeto Espaço Dimensões e Estrelas, do Vladimir, Stefan, do canal Olho de Rapina, a Abrac, Autismo e Conexões, do grupo da minha querida Rosana Rossato, e você que nos acompanha e que compartilha e que comenta as nossas lives. Muito obrigado a todos os nossos parceiros, apoiadores, divulgadores da nossa causa. Então é isso, meus queridos.
Muito boa Em noite breve, a você. novidades. Em breve nós teremos novidades. Em breve, novidades. Então, antes de eu entrar com o texto, porque o Bruno sempre gosta de que eu leia um texto, hoje vai ser um texto de Platão. Eu gostaria de que o Mago Levindo se apresentasse, meu querido Mago Levindo, enquanto eu compartilho aqui. Fale um pouquinho de você, se apresente para nós e um pouquinho dos trabalhos. Beleza. Namastê a todos que estão chegando no canal Cadeirante do Apocalipse. Para mim, sempre uma honra estar na presença de pessoas especiais, porque para mim não existe, particularmente, o cadeirante, o deficiente físico. Para mim, todos nós seremos sempre irmãos perante ao nosso Senhor Jesus Cristo, porque, acima de tudo, algumas pessoas que me atiram pedras, que eu ajo com magia, que eu ajo com isso, com aquilo, primeiramente, eu sempre costumo dizer, a minha religião, eu sou cristão, e para ser cristão você tem que provar. Não adianta a pessoa chegar em mim e falar, eu sou cristão, então você tem que provar, cara, porque eu não vejo você tomando atitudes. O ser humano precisa ter atitude. Então, eu provo que eu sou cristão. Sábado e domingo, eu estou sempre nos parques, Ibirapuera, Vila Lobos, nos grandes parques de São Paulo, executando obras sociais, fazendo terapia sem cobrar uma moeda, até mesmo porque não pode. Os parques são públicos, mas eu tenho o prazer de adentrar nesses parques para reunir aqueles jovens que estão ali de bobeira. Muitos vão para ali porque não tem opção de lazer. E outra coisa também, vem da balada, já nem dormiu direito, já está com a cabeça cheia de álcool, né, sem contar as drogas. E aí é nesse momento que eu aproveito o ensejo e pego esse jovem, reúno eles e levo aquela palavra cristã para eles, que não precisa ser quadrado, não precisa ser arcaico, com as palavras direcionadas ao jovem, porque eu também já fui jovem. O jovem, ele tem adrenalina na flor da pele, ele quer ganhar novos horizontes, ele quer descobrir o planeta, ele quer se expor, ele quer fazer a diferença, mas não tem espaço para ele no Brasil, infelizmente. O pouco espaço que tem são os baile funk, né, que estão aí, sem criticar a categoria ritmo, né, porque eu também sou músico, eu adoro uma música, lógico. Só que é o seguinte, hoje eu vou pedir desculpas ao Denis, desculpa também ao meu amigo Bruno, porque o assunto que eu trouxe hoje, eu tinha até conversado com o Denis nos bastidores, que o tema hoje seria livre. Não tem, no meu entender, como ser livre. Eu vou pedir a permissão para o Denis, para nós bater numa linha reta hoje. Hoje eu tenho uma pauta na ponta da língua, que eu resolvi, agora à tarde, colocar essa transmissão numa única pauta, que são as clínicas. É lógico, eu vou deixar... Ô, Mago, só um segundinho. Antes de você entrar na pauta que você trouxe para a gente, que é bem interessante, gostaria de saber, antes de eu ler aqui o texto, antes da gente iniciar a palestra sua, queria que você nos falasse quais os trabalhos que você realiza. Você é terapeuta holístico, você é hipnólogo, acredito que possa ser chamado assim. Você realiza mais algum outro tipo de trabalho? Sim. Peço até desculpas, né, por ter me exaltado um pouco nos meus dizeres e acabei esquecendo a minha apresentação. Também sou humano, né? A gente sendo humano, a gente acaba falhando sempre, né? Sempre falhando, mas com o nosso único intuito de evolução, a gente está pouco evoluindo. Bom, sou terapêutico. Para quem é leigo, não tem conhecimento na área, a palavra holística, ela vem do grego holos, que significa um todo. Então, eu trabalho um todo, os aspectos humanos em um todo no ser humano. Trabalho para a pessoa se evoluir, largando o tabagismo, largando as drogas, largando o alcoolismo, as depressões. Então, eu trabalho os aspectos humanos. E também sou reikiano japonês, reikiano tibetano, e aplico técnicas também dentro do campo do magnetismo egípcio. Então, eu tenho uma infinidade de técnicas, né? Até mesmo criadas por mim. Trabalho também no campo da regressão. Lógico, não é todo cliente que eu aplico a regressão. Cada caso, um caso. Tem caso que eu trabalho somente com reiki. Tem caso que eu trabalho
somente com a regressão, e assim por diante. Então, são várias técnicas. Também vou explicar que são 35 anos de estrada. Eu fiquei mais ou menos uns 3 anos parado com a terapia. O Bruno tem conhecido isso. Foi quando eu me dediquei no ativismo contra a corrupção, tentando ajudar o Brasil a se libertar de um regime comunista. Então é isso. Agora, o ano passado, retomei a todo vapor. As pessoas que sempre foram meus clientes, sempre foram meus amigos também. Então, assim, todo cliente que eu atendo, ele se torna um amigo muito próximo. Tanto é que meu WhatsApp são tantos convites, e eu sempre vivo pedindo desculpa para as pessoas de não poder estar comparecendo devido à minha agenda, que é sempre pesada. Depois que eu voltei a assumir a terapia holística, realmente o tempo é bem curto para o meu lado, mas a gente sempre tem que achar o espaço, principalmente na rede social, para poder estar levando as palavras que possam ajudar o próximo. Assim como esse trabalho do Cadeirante do Apocalipse é importantíssimo. Lá atrás, no passado, quando o Bruno adquiriu o seu computador, quando o Bruno não ainda sabia mexer com a live, não tinha conhecimento no YouTube, eu, graças a Deus, conheci ele no Facebook, começamos a fazer Hangout naquela época, em 2012, e de lá para cá, nunca mais o Bruno parou, graças a Deus. Estamos aí, sempre na rede social, levando uma palavra de amizade, uma palavra de mudanças, né, que precisa de muita mudança, porque o Brasil é um país novo. Dizem que o país é milionário? Sim, mas é uma criança, ele precisa ser direcionado. É lógico, lá na frente, poderemos ser sim, quem sabe, né, com essa nova geração que está chegando, se ela for bem direcionada, seremos uma grande potência. Isso aí, sem dúvida nenhuma. O Brasil será uma grande potência. Agora, só quero passar a palavra para você, Denis, para você fazer a sua leitura aí, né, que é de praxe aí do canal. E na sequência, a hora que você quiser passar a bola para mim, a gente entra com o tema aí que eu vim preparado hoje. Beleza, vamos lá, Denis. Muito obrigado. Eu estou tentando aqui compartilhar, mas o meu outro celular não está me então é o seguinte, cara. Faz parte. É o seguinte, nós vamos fecha tudo. Fecha tudo. Não está adiantando. Mas isso que o Mago Levindo falou é bem pertinente, viu, Levindo? O trabalho que a gente faz aqui na internet, a proposta do Cadeirante do Apocalipse, das lives do Consciência Inclusiva, é a gente trabalhar realmente o despertar da consciência das pessoas, sabe? Para que elas mesmo se busquem informações, para que elas possam tirar suas conclusões a respeito de tudo, sabe? Então, a gente usa o nosso próprio exemplo de vida, sabe? Toda a experiência que a gente traz, as pesquisas que a gente tem, toda a informação de conteúdo que eu adquiri, né, nessa linha, né, nesse tempo que eu venho no mundo da ufologia, no mundo da espiritualidade, no mundo da ciência. E a Sônia Regina acabou de chegar aqui. Olá, Soninha, muito boa noite, um beijo no seu coração. Gratidão, viu? Sônia Regina, a minha mentora, uma das minhas mentoras, ela não gosta que eu fale isso, mas assim, vamos lá para o texto. Soninha, atenção no texto, ó. Texto de Platão. A alma é, pois, imortal. Renasceu repetidas vezes na existência e completou todas as coisas existentes e por isso não há nada que ela não conheça. Não é de espantar que ela seja capaz de evocar a memória, a lembranças de objetos que viu anteriormente e que se relacionam tanto com a virtude como com as coisas existentes. Toda a natureza, com efeito, é uma só. É um todo orgânico. E o espírito já viu todas as coisas. Logo, nada impede que, ao nos lembrarmos de uma coisa, o que nós, homens, chamamos de saber, todas as outras coisas ocorram imediata e
maquinalmente a nossa consciência, pois sempre toda investigação e ciência são apenas simples recordação. A fala transcrita no texto é de Sócrates, que conversa com Menon, para ilustrar a teoria da reminiscência. Chama um escravo e lhe pede que examine umas figuras sensíveis e, por meio de perguntas, estimula a lembra-se das ideias e a descoberta de uma verdade geométrica. Isso tem muito a ver com o que o Mago Levindo faz, o trabalho que o Mago Levindo faz a respeito de regressão, a respeito de hipnose. Então, esse é o texto de hoje. Então, você tem mais alguma consideração aí para falar, Bruno, antes da gente tocar o barco aqui com o nosso querido Mago Levindo, terapeuta? 2012, tem certeza? Acho que foi 2014, não foi, não? Oh, mas não. Mas é o seguinte. Um pouquinho. Nós somos velho nisso aqui. Nós somos velho. Velho teu passado. Bruno, fica em paz. Olha, você vai passar a bola para mim? Tô passando. Passa a bola para mim que eu faço o gol. Toca a bola, beleza. Começa, só para nós seguir uma linha de raciocínio, começa falando a respeito dos seus trabalhos e depois você segue aí no tópico que você escolheu aí. Fala um pouquinho de você primeiro, para depois você entrar no tópico de cabeça que você trouxe para nós. Bom, então, como o Bruno sabe, né, ele me conheceu como ativista contra a corrupção, um Dom Quixote da vida, que largou família, largou emprego, contando com vaquinha virtual, dormindo na rodoviária de Brasília, dormindo em acampamento de Brasília. Tudo começou após as eleições de 2012, aonde eu tinha um trabalho muito forte na cidade que eu trabalho, um trabalho social fortíssimo, porque eu sou um coringa. De tudo na vida eu aprendi, graças a Deus, com muito esforço. Então, além disso, eu sou professor de capoeira, mestre de capoeira. E o que acontece? Eu tinha um trabalho com a capoeira também muito forte na minha cidade, onde vários grupos de capoeira exaltaram o meu nome para ser candidato a vereador. Então, os capoeiristas aqui na cidade de Osasco, eles correram muito com o meu nome, sabe, de todos os cantos do gueto da cidade, levando o meu nome para representar a cidade na época. Fora os trabalhos com a terapia também, né? Só que o sistema, quando sabe que você é popular numa certa cidade, num certo município, infelizmente eu tenho que dizer essa verdade sobre a urna eletrônica. Agora já estou entrando dentro do campo da política. Aonde os votos da minha eleição simplesmente nem apareceram quase, entendeu? Então foi muito ridículo, onde criando uma revolta, onde eu tinha que fazer alguma coisa, não só em meu nome, mas em nome dos candidatos sérios, que são totalmente roubados nessa urna eletrônica. Aí, em 2012, o que eu fiz? Corri com uma vaquinha virtual, a comunidade também me ajudou, e eu fui para Brasília. Peguei o ônibus, deixei filhos pequenos, ex-mulher, deixei tudo para trás e fui lá esticar uma faixa no Supremo Tribunal Federal contra a urna eletrônica. Então, eu estiquei essa faixa, fiz o meu protesto lá e saí de lá simplesmente, né, com as alianças, né, saí de lá preso. Então, deu muito trabalho, dormi na delegacia, consegui lá um advogado para amenizar a situação, porque o Supremo, ele reverteu a minha bronca contra a urna eletrônica. O Supremo Tribunal Federal exigiu que eu provasse que as urnas eram fraudulentas. Eles exigiram que eu provasse. Bom, isto à parte, eu continuei com os meus manifestos em Brasília, assim mesmo, agitando o Facebook, o Bruno lembra muito bem, agitando o Zangoste através do YouTube, para livrar o Brasil de um desgoverno.
porque eu provei, tem até um vídeo, eu tenho uns 2 ou 3 canais no YouTube, e tem um canal meu que tem 15 mil membros, 15.800. Olha, Levi Nego Valente. Neste canal tem Levi Nego Valente. Tem um vídeo nesse canal que eu tô com a bandeira do Brasil sendo barrado no Congresso Nacional. Isso em pleno 2012. Então, eles não deixaram, era o governo da Dilma Rousseff. Então, naquela época, entrar com a bandeira do Brasil dentro do Congresso, lá na galera, lá na tribuna, era proibido. Eu peguei meu celular, saí para fora com a minha bandeira e gravei falando, ó, gente, eles não deixam eu entrar dentro do Congresso com a bandeira do Brasil. Então, nós estamos aonde? Em Cuba? Que lugar é esse aqui, então, se não é o Brasil? Então, para vocês verem só o que significa, eu estou entrando no campo da política, porque a política faz parte das nossas vidas, né? Para você ter representantes à altura, é complicado, porque você escolhe um líder comunitário, você vota nele, quem ganha é outro, quem ganha é o sem vergonha, né? Quem tem condições de manipular a urna, que eu nem vou entrar muito em detalhes, para que essa live não seja derrubada, para que o seu canal não seja... para que o seu canal não seja denunciado. Então eu vou pegar um pouquinho mais leve, que é para o canal do Cadeirante do Apocalipse não ser denunciado, porque infelizmente nós vivemos ainda, né, fazendo a live entre aspas, né, tem que saber o que fala, porque se você não provar, aí os caras começam a denunciar e derruba o canal. Então vamos evitar isso, vamos evitar esse tipo de polêmica sobre a minha pessoa, porque eu sou um cara polêmico, cara, não cutuca porque sai, entendeu? Então eu não quero ser cutucado nesse canal, porque vai sair coisas e aí pode prejudicar o cadeirante do Apocalipse. Aí a turma fala assim, ô Denis, mas esse cara parece um louco, desequilibrado, como que um cara desse é zen, é hipnólogo, é terapeuta? Gente, terapeuta também tem sangue aqui, viu? Aqui tem uma veia, terapeuta também tem sangue. Então, para você, neste planeta, para você fazer a diferença, é complicado. Se você começa a fazer a diferença, é lógico, é muita pedra que começam a tirar, e você tem que saber pegar essas pedras e levantar o seu castelo, fazer a sua muralha. Porque nós estamos realmente numa matrix que a guerra é total contra os oprimidos. Mas, o que nós temos que fazer? Eu deixo um conselho bom num dia. Eu deixo o meu legado, né? Assim que eu partir, eu tenho certeza que meu legado vai ficar, vai começar a ser divulgado por alguns mais próximos, de que o ser humano, ele é falho, mas ele é um ser maravilhoso. Por quê? É maravilhoso? Porque a mente humana, nós temos só menos de 1%, né, cientificamente falando, da nossa inteligência provada. Então, vocês imaginam, quando eu pego uma pessoa depressiva, um cliente depressivo, um cliente tabagista, um cliente alcoólatra, até mesmo drogado, ele chega no meu pé quase chorando, querendo a sua liberdade, querendo resgatar a sua cidadania. Então, o que eu falo para ele? A primeira coisa que eu falo para ele, eu não sou evangélico, eu não sou espírita, sou cristão. Só vou te falar uma coisa pelos meus conhecimentos bíblicos. Segundo a Bíblia, você, cara, é filho de Deus. Sim, eu sei disso. Então, cara, eu estou aqui como terapeuta. Todo ser humano, não existe esse que fala, eu não preciso de terapia. Todo ser humano precisa de terapia holística. Por quê? Eu falo para a pessoa, se você é filho de Deus, eu, como terapeuta, vou lhe ajudar com as minhas técnicas a buscar essa força que tem dentro de você. Porque Deus, ele é poderoso, cara. Gente, se você é filho de um cara poderoso, você tem a obrigação de ser não tão poderoso, mas trilhar o caminho do poder. Você tem o poder de se libertar da droga, o poder de se libertar do álcool, do cigarro, de uma depressão e até de uma obesidade. Entendeu? Então, graças a Deus, eu tenho técnicas desenvolvidas até para isso. E por quê? Porque tem gente que me procura, Denis, e fala assim, ô seu mago, a minha mãe é magra, meu pai parece uma vara de virar tripa, e eu tô obesa, então alguma coisa está errada, né? Alguma coisa está desregulada nesse organismo. Então não é um caso, não chega até a ser um caso
de você procurar uma academia, não é nenhum caso de você procurar uma nutricionista. A nutricionista vai ajudar sim, é lógico, não desmerecendo o trabalho da nutricionista, é lógico, eu não posso desmerecer nunca a medicina, jamais, jamais. Só que é o seguinte, a terapia holística também ajuda. Isto é comprovado lá fora. Lá fora na Europa, ela é muito valorizada, até porque a terapia holística, ela foi desenvolvida, para quem não sabe, para quem é leigo, pelos médicos. Né? Tudo começou lá atrás com um médico alemão chamado Mesmer. Só que naquela época, como ele não tinha penicilina, ele não tinha anestesia, né? A pessoa era costurada que nem porco, se escapasse da hemorragia, tudo bem, se não, morria mesmo. Então, na era medieval, até chegar à época de 1800, a medicina ela sofreu muito, né? Que os médicos queriam salvar as pessoas e não conseguia. Então, muita gente morria com uma infecção, de um corte na perna. Então, os médicos, o que eles começaram a providenciar? Trabalhar o campo da hipnose. E com a hipnose, se vai longe. Então, os médicos, naquela época, foram muito inteligentes. Só que, o que acontece? A medicina foi se desenvolvendo, ela foi com a ciência sendo ajudada, sendo amparada, laboratórios farmacêuticos começaram a crescer, a indústria farmacêutica começou a ficar bilionária. Então, para que interessa a hipnose? Não interessou mais. Principalmente, eu falo para vocês, quem enterrou a hipnose no planeta foi um cara muito reconhecido como o rei da psicanálise. Quem jogou uma pá de cal na hipnose foi Sigmund Freud. Porque Freud, ele não tinha o caguete para hipnotizar. Como ele fumava muito charuto, entendeu? Ele tinha uma paciência no campo da psicanálise. Ali ele era o cara. Isso daí incontestável. Mas, como hipnólogo, ele começou a fracassar. E para ele não ficar mal visto mundialmente, o que ele fez? Começou a falar, começou a soltar artigos que não precisava de hipnose. Simplesmente a psicanálise profunda resolveria todo o caso, entendeu? No campo da psicanálise. Então ele ficou bem destacado na psicanálise, e a hipnose os médicos abandonaram. Abandonaram a hipnose. Então, eu só estou resumindo assim, no campo da hipnose, que ela é muito poderosa. Graças a Deus, não só eu, tem vários hipnólogos competentes pelo planeta. No Brasil, se eu começar a citar nome aqui, são poucos que eu considero. Não são todos hipnólogos, porque tem hipnólogo na mídia... Na área da regressão de abdução e algumas outras áreas, eu considero a Gilda Moura uma das grandes, se não uma das poucas que a gente tem aqui no Brasil. Gilda Moura. Exatamente. Mas são poucos, viu, Denis? Porque o que eu vejo de hipnólogo na mídia, só para se aparecer, faz aquela hipnose de palco, para um cara comer uma cebola, para o cara imaginar que é uma maçã, isso aí é menosprezar, isso aí é desprezar o ser humano. Entendeu? Porque tem um grande ditado que diz assim: dai poder ao homem e você vai ver quem ele é. Né? Eu quero dar boa noite para a Sônia Regina, que está nos acompanhando, né? Grande amiga do Rio de Janeiro. Olha aí, Soninha, já morei aí no Irajá, hein? Tá bom, minha amiga? Sônia Regina, que está sempre com o Cadeirante do Apocalipse. Tamo junto. Junto e misturado, esotéricos, é nós e pronto. Nós não tem papo na língua, nós vai para cima mesmo, porque nós tá só de passagem, né, Soninha? Ninguém vai ficar para semente, então nós temos que lascar a lenha mesmo para frente. Olha, com relação aos terapeutas, que eu gostaria de citar o nome de alguns aqui que são bons. O que é bom tem que ser falado. A verdade é essa. Vamos lá. Joinville, Santa Catarina. Hoje ele tem o seu consultório lá, no balneário de Camboriú. Eu recomendo no sul, top, Rafael Clutch. Esse é top. Aí do Rio Grande do Sul, sobe lá para o Rio Grande do Norte. Ricardo Denezar. Fera, pense num cara fera, tá ali também. Adoro ele também, gente boa. Aqui em Santos tem um também que top 10. É o Mago
José Carlos Palermo, muito bom. Tem o WhatsApp dele aqui, ele deve estar me assistindo, porque eu mandei esse link para ele. José Carlos Palermo, um abraço. Sabe, acompanhe o trabalho dele, sensacional. Então, vamos ver o que tem mais. Em Minas Gerais tem aquele mágico lá, como que é, Neuromágico. Neuromágico é bom também. Ele também não tem papa na língua. Eu tenho o WhatsApp dele, deve estar assistindo a gente. Neuromágico, muito bom. Felipe Barbieri. Ele não é um hipnólogo, mas ele é um mágico que também não tem... Ele não tem papa na língua. Eu gosto dele como mágico, porque ele desmascara aquelas mágicas montadas, né? Então é isso, gente. Se você tem vamos dizer assim, se você tem um talento, para que enganar? E o Felipe, ele vem denunciando no YouTube isso daí. Mágicos famosos, né? O Chris Angel, ele tem denunciado no YouTube e outros mais. Então, se você tem talento, para que você faz uma montagem, hoje em dia, que tem atores, tem câmera, para lubridiar o público e ganhar mais din-din? Então, esse tipo de ganância, entendeu? É que fazem os seres super desenvolvidos, que estão anos-luz da gente, eles não têm permissão de pisar aqui. A turma fala assim, já estou partindo para o campo da ufologia. Mas o extraterrestre, se existisse, vinha aqui. Vem aqui para quê? Para tomar pedrada? Para o Putin soltar um míssil, ou não sei quem mais, e os coreanos, não sei mais quem soltar míssil contra as naves. Entendeu? Então, gente, os que estão lá em cima, em outras galáxias, é outro patamar. Entendeu? São seres hiperinteligentes. Nós estamos no passado. Só que é lógico, nós esotéricos temos... Você concorda com a colocação, Magão? Ô, Mago, você concorda com a colocação que seria relativo a gente comparar eles falarem com nós, comparar com a gente tentar ensinar matemática para uma galinha? Você concorda? Então, cara, concordo, porque alguns seres de algumas galáxias, eu não vou falar muito nesse assunto meu particular, porque senão eu vou parecer um cara demagogo daqui a pouco. Então, demagogia, olha, sinceramente, eu não gosto essa palavra, eu gosto que passe longe de mim, porque eu tenho meus contatos, graças a Deus, com as técnicas de regressão, com as técnicas de hipnose, com as técnicas que eu desenvolvi, eu consigo fazer meu desdobramento quando eu vou dormir em jejum, porque as pessoas falam, eu não consigo ir para outro planeta porque eu durmo que nem uma pedra. Lógico, você enche a barriga que nem um porco e vai deitar? Não tem condições, então você não vai fazer viagem astral nunca. Os meus conhecimentos que vêm de outras galáxias, graças a Deus, porque, olha, veja bem, no meu canal Mago Levindo, tem uma moça que se chama Tatiana. Ela tem um depoimento dela lá, olha, eu venho aqui agradecer o Mago Levindo, que com as técnicas dele, eu parei com o vício do cigarro. Você acha que isso é só? O que tem dinheiro que pague uma pessoa largar o vício que fuma quase 20 anos fumando um cigarro atrás do outro, sabe? E com você usa, Mago? Qual a técnica mais eficaz que você usa para parar de fumar? Você usa a PNL através da neurolinguística e a hipnose junto com a terapia holística? Qual que é a técnica mais eficaz para a gente parar de fumar? Sim, a PNL, ela é lógico, eu tenho meu curso de PNL, eu tenho meu curso de parapsicologia, só que é o seguinte, eu gosto de fazer uma certa mistureba. De que maneira? A melhor técnica, particularmente, que eu gosto, é do professor de Freud, que foi o médico neurologista Jean-Martin Charcot. Então, o toque de Charcot, por que ele é importante? Porque Charcot, hoje tem lá na França, tem o Instituto Jean-Martin Charcot. Né? O Jean-Martin Charcot foi um médico neurologista, um grande médico neurologista, só que ele era um homem à frente da época dele. Como eu tinha comentado, ele não tinha recursos, né, científicos para ajudar a combater o aneurisma cerebral naquela época, né, e outras coisitas mais. O que ele fez? Ele desenvolveu, com a hipnose, uma técnica maravilhosa. Eu adoro essa técnica, que é aquele toque que eu toco na testa, a pessoa apaga.
Lógico, tem que ter outra pessoa atrás para segurar, para não bater a cabeça. Eu sempre coloco alguém atrás, né? Eu faço as minhas técnicas e toco na testa, a pessoa apaga. Ela apaga. Só que não, as pessoas falam assim para mim: ô, seu Mago, mas eu tenho medo de não voltar. Meu amigo, você não vai para lugar nenhum, criatura. Você vai estar o tempo inteiro ali me ouvindo, a minha voz, o tempo inteiro. Só que é o seguinte, você apaga assim, no bom sentido, você fica zen. É uma sensação tão gostosa que as pessoas falam para mim, que quando eu desperto a pessoa do transe, aí a pessoa não quer nem se levantar. Eu falo: meu, vai, você quer ficar... Ah, mas tá tão gostoso aqui. Entendeu? Então você recupera energias. Esta técnica é para... Charcot usava para quê? A sua conexão neurológica, ele colocava no lugar, seus pensamentos fluíam bem melhores, e outra coisa, regeneração de rim, regeneração de fígado, regeneração coronário. Quando a pessoa está nesse transe horizontal, é o melhor transe que tem. O José Carlos Palermo sabe do que eu estou falando, Rafael Crush sabe do que eu estou falando, todos os magos sabem do que eu estou falando. Por quê? Esta posição deitada é onde o seu corpo responde melhor às técnicas do terapeuta. Então, eu vou te dar um exemplo. A pessoa, eu toquei na testa, apagou, e ela tem um problema de rim. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou aplicar, aí eu entro com a minha mistureba. Eu vou aplicar o reiki japonês ou o reiki tibetano, entendeu? Eu gosto mais do reiki japonês, que ele não é que ele é mais potente, mas eu me dou melhor com ele, a minha mão, não sei porquê, não tem explicação. Mas quando eu aplico esse reiki japonês, o símbolo do Shokurei, e naquele momento que dá uma aquecida em cima da região, que seria, eu que tenho aquelas vibrações, a gente sente a caloria. Quando eu percebo a caloria, já é hora de eu tirar a mão. Então, naquele momento que está aquecendo a região, eu vou dando as induções para o órgão se recuperar, para as células danificadas se recuperar. É nesse momento que o órgão se recupera. A ciência não explica, eu não quero nem saber, eu quero saber que dá resultado. Entendeu? Então, o que eu estou passando aqui é realidade. Entendeu? Aquele médico, aquele hipnólogo francês, que é muito bom também, meu Deus do céu, fugiu o nome dele, bom, ele tem um vídeo dele no YouTube que ele pegou uma senhora que estava com câncer de mama. Só que ela tinha um grande problema da operação dela. Ela era alérgica à anestesia. Não podia colocar aquela anestesia mais forte nela, uma anestesia geral, que o coração não ia suportar. Já era uma senhora idosa. O que ele fez? Acompanhou até o consultório, marcou a cirurgia com o médico, se responsabilizou, assinou termos, fez uma hipnose com ela, entendeu? Colocou ela no toque de Charcot, deitou ela, entendeu? Quando ela estava totalmente zen, aí o médico chegou, vamos dizer assim, que a anestesia geral que ele tinha que dar nela seria de 1 a 10. Então ele aplicou uma anestesia de 1 a 2, uma anestesia leve nela, e fez a cirurgia nela, tranquila, do câncer de mama, e ficou beleza. Essa sua colocação, essa sua fala aí tem a ver com a colocação da minha querida Claudinha Borges aqui, ó. Dificilmente a alma se desprende do corpo durante o sono, se ela antes não tiver todo um preparo, comida leve, se manter em um estado zen, meditação, entre outros. Isso que você falou aí a respeito da troca da anestesia para ser feito algum tipo de procedimento, tem a ver com algo de projeção astral? Você induz uma certa projeção leve, não sei se pode colocar assim, não sei se o termo está correto, acho que não existe isso, projeção leve, ou projeta ou não projeta, mas para que seja feito esse tipo de procedimento na pessoa que não pode, como essa senhora do câncer aí, tomar uma anestesia geral? É isso mesmo ou não? Ou não tem relação, Mago? Não, a relação é o seguinte, a pessoa, ela tem consciência que se ela não operar, vai morrer. Fato, a medicina, os terapeutas holísticos, eles não são contra a medicina, volto a falar, quem desenvolveu
a hipnose foi os médicos. Então, o terapeuta que diz que é contra os médicos, que é contra remédio, então ele não é terapeuta. Apesar que remédio não cura, só alivia o sintoma. Então, vamos lá. A questão da operação, que foi bem sucedida, porque a mulher tinha consciência que se ela não operasse, ela morreria. Mas a medicina provou, por exames de sangue e tudo mais, que o corpo dela não suportaria, o coraçãozinho dela não suportaria a operação, a anestesia. Muito forte. Aí, o que ela fez? Buscou o doutor Parretti. Buscou o doutor Parretti e falou, doutor, me salva. Ele é doutor mesmo, ele é médico também. Doutor, me salva, me hipnotiza, para mim poder ser operada, senão eu vou morrer. Ele falou, não, demorou. Aí foi lá, marcou, conversou com o cirurgião e tudo, agendaram. Ele fez 1 hora antes o trabalho, porque realmente tem que precisar mais ou menos de 1 hora de aprofundamento. Aprofundamento, psicanálise. Faz a psicanálise com ela e faz o aprofundamento, aplica a técnica, pronto. A pessoa fica zen. Nesse momento você pode cortar, é lógico, dependendo da cirurgia, né? Tem que aplicar uma anestesia local ali, mas não uma anestesia geral. Mas você pode ser cortado, pode ser costurado. Hoje, vou dar um exemplo. Hoje eu levei a minha filha no dentista, aqui em São Paulo, e o que acontece? Eu conversando com o dentista, ele trabalhando lá, muito bacana ele, e ele me conhece como hipnólogo. E ele falou assim, olha, eu sou admirador da hipnose, né? Aí eu expliquei para ele, doutor, obrigado, parabéns. Eu vou explicar para o senhor, doutor. Eu já peguei cliente que tinha alergia ao motorzinho, alergia ao avental branco, não podia nem ver o dentista na frente. E eu peguei esse cara, cheguei no consultório e falei para o dentista, olha, me dá aqui 1 hora aqui com ele, que ele vai entrar e ele vai fazer o tratamento de canal, se precisar extrair, extrai. Aí o médico falou, tudo bem. Aí eu fiquei lá num quartinho lá, fiz o trabalho de hipnose, essa pessoa entrou, sentou na cadeira, tomou anestesia, fez o tratamento de canal, depois, na outra semana que eu retornei com ele lá, fiz o mesmo procedimento, ele tinha um dente encravado, precisou extrair, tomou anestesia também, e outra, o médico ali mexendo com ele, eu fazia, ei fulano, ei Joãozinho, tá tudo bem? E ele fazia assim com o dedo, ó. Beleza. Sem dor, gente. Entendeu? Então, é aquilo que eu volto a explicar. Aquilo que eu expliquei aqui no começo. Quando eu falo para a pessoa fala, ô, seu Levi, tudo que eu queria na vida era sair desse vício. Eu falo, você lembra daquele dizer que tem na Bíblia? Se você, segundo a Bíblia, se você é filho de Deus, cara, imagina o poder que você... Ah, mas seu Levi, mas eu não consigo. Já coloquei adesivo no braço, já tomei injeção, já tomei remédio. Mas você não tinha um terapeuta na sua frente. Agora você tem um cara, sem demagogia, que vai te ajudar. Nós vamos entrar num carro. A partir desse momento, a gente vai entrar num carro. E quem vai pilotar o carro é você, cara. Não, você está de volta, beleza. Então, assim, não, o terapeuta sempre fala para a pessoa, daqui para frente, confia em mim, eu serei o seu copiloto. Quem vai dirigir o carro é você. Você não vai desmaiar, você não vai para lugar nenhum. Você vai ficar o tempo inteiro aqui me ouvindo. Isto é hipnose. Diga, Demis. Eu vou fazer uma pergunta. Pera aí, rapidinho. Diga. Aquele Uruguai, argentino lá, o Fábio, sei lá das quantas lá. Fábio Puentes. Fábio Puentes. Esse meu. Durma. Esse mesmo aí. Durma. Bem dormido. Diga, o que você... O cara sabe do que tá fazendo? Diga. O cara sabe do que tá fazendo? Não, veja bem. Veja bem. Não, sim, sabe. Não, o Fábio... Presta atenção, Bruno, eu vou te responder. O Fábio Puentes, ele tem um filho dele também. Olha, o Fábio Puentes, ele não é um mau profissional, entendeu? Ele tem as técnicas dele, ele é um dos precursores da hipnose no Brasil, né? Ele ajudou muito a divulgar a hipnose no Brasil, através da mídia, é lógico. É lógico, porque agora eu não vou criticá-lo, quando ele pegava o cara no palco,
e fazia comer uma cebola, e o cara pensava que era uma maçã. Volto a falar, não gosto desse tipo de situação porque menospreza o ser humano. Então, se você adquire um conhecimento, você tem que usar o conhecimento em prol da humanidade, não para ridicularizar. É que o Fábio, ele vem de uma cultura uruguaia, ele não é brasileiro, entendeu? O Fábio é uruguaio. E o uruguaio é que nem o argentino. Veja bem, eu estive na Argentina na década de 80, 82. Eu estive na Argentina lá num simpósio lá de hipnose. Eu estava, na época, ainda meio cru ainda, mas eu estava por ali. Já estava estudando por ali também, com o pessoal. Então, a gente estava fazendo um intercâmbio. E só que logo na chegada, eu tomei um tapa na cara do argentino, cara. Entendeu? E eu, como já capoeirista naquela época, eu já fui pra cima, já sentei o pé no cara. E eu não tinha noção, cara. Eu era jovem, muito jovem, eu não tinha noção. Eu não tinha noção da cultura do povo argentino. Entendeu? Ele chega te dando, não é aquele tapa assim pra te machucar, mas é aquele tapa assim, hermano, já dá aquele tapa com a mão cheia. Nós não temos essa cultura, entendeu? E o Fábio Puentes, não que ele tenha essa cultura de dar tapa na cara dos outros, mas ele tem aquela cultura de pôr o cara para comer maçã, então para ele, comer a cebola. Então, para eles, não chega a ser menosprezar o ser humano, né? Nós já temos um outro tipo de cultura, né? É por isso que eu falo, eu particularmente, se eu vejo um hipnólogo brasileiro colocando o cara para comer uma cebola, dizendo que é uma maçã, aí eu já não gosto. Pô, cara, você está no Brasil, você sabe que isso é feio, para que faz isso? Entendeu? Então, eu, particularmente, sou contra o Pyong Lee nesse sentido. Eu estava na Avenida Paulista, ele me chamou para participar do evento dele e eu não fui. Por quê? Porque ele já estava com a cebola na sacola. Quando eu vi aquela cebola, eu falei, você não vai colocar? Vou sim, isso aqui faz parte do evento. Aí eu falei, meu amigo, estou fora. Eu estou fora porque eu, particularmente, a minha ética não permite. Diga aí. Alguém já te hipnotizou, Mago Levindo? Alguém já te hipnotizou? Alguém? Sim, boa pergunta. Dormido? Sim. Dormido? Rapaz, eu fui para... o cara fez uma regressão comigo. Rapaz, olha, eu vou te falar, é viajar na maionese, é muito gostoso. Um cara que vai parar num tempo... Vamos interagir com a galera do chat. Cara, quando eu me vi... Só um pouquinho para nós interagir. A Claudinha está falando aqui, ó. A doença geralmente... Travou. A doença geralmente... A doença Diga, Bruno, segura a peteca, geralmente se inicia na alma. O que se inicia na alma, cura... Bruno? Voltamos. Deixa eu continuar aqui, ó, Claudinha. Por gentileza, quem puder, compartilha a live aí. Eu tava lendo, filho, calma aí. Ô, Bruno, deixa o Denis ler, Bruno, que ele tá mais rapidinho. Vai, Denis. Deixa Denis. Segura a bronca aí. Segura o periquito, ó. A Claudinha Borges está falando que a doença geralmente se inicia na alma e não se cura a alma ou corpo físico, responde por isso sentindo os sintomas físicos. Você concorda, meu parceiro? Que a doença está na alma? Denise, que a doença se inicia na alma, é isso? É isso aí. Se inicia na psique humana. Ó, a Sônia Regina está falando aqui, ó. Quando o espírito se afasta do corpo, o corpo não sente mais nada. Olha lá, ó. Ela fala aqui também, ó. O espírito sente dor, o corpo não. O corpo só sente que o espírito, se o espírito estiver com ele. Sim. Quando se faz uma projeção astral... Bom... daí eu quero deixar uma pergunta aqui para você, meu querido Mago Levindo. Você concorda com a teoria, na verdade, de que quando a gente dorme, a gente se desprende do corpo e há a possibilidade de uma abdução no astral, essa ideia de chip, essa ideia, ou você acha que
Qual que é a sua opinião a respeito disso? Isso é uma área da ufologia, né, que eu estou te puxando aqui, porque depois eu quero entrar, depois dessa pergunta, em relação às pessoas com deficiência, porque, na verdade, aqui o programa é Consciência Inclusiva. Mas o que você acha a respeito da projeção astral durante o sono e dessa abdução e de implantação de chips no astral? Você concorda com essa teoria? O que você acha a respeito disso? Primeiramente, eu vou fazer um comentário sobre o comentário da nossa irmã, a Soninha. Aí eu já entro na ufologia, só para não deixar a Soninha de lado. Soninha, o quesito espírito, este quesito espírito, é assim, o meu trabalho, particularmente, é dentro do campo da psicanálise profunda. Lógico que eu envolvo o campo energético da minha maneira, através do reiki japonês, através do reiki tibetano e através dos mentores. Sim, por que o espiritismo adentra com o meu trabalho? Porque, você veja só, nós não somos somente carne, é lógico, nós esotéricos temos conhecimento. Agora, os leigos não têm esse conhecimento, que nós temos um anjo da guarda, que tudo que você faz, toda caminhada que você faz, você tem que estar atento ao seu anjo da guarda, você tem que estar comunicando com ele, você precisa interagir com o seu anjo da guarda. Quem é esse seu anjo da guarda? É um mentor, é o seu mentor espiritual. Então, se você não interagir com o seu anjo da guarda, você fica abandonado. Não, isso aí eu concordo. Esse campo é um particular que eu desenvolvi, que eu concordo. Porque, assim, o meu trabalho, ele é mais na base da psicanálise. Agora, eu tenho que abrir o leque, porque eu tenho conhecimento, eu sou sensitivo, então, eu sendo sensitivo, eu tenho que abrir esse leque no campo da espiritualidade. Só não vou muito além, tá? Eu não posso, eu até não tenho essa permissão de ficar muito no campo, nesse campo da crença, né? Porque, assim, nós como humanos, eu entendo o seguinte, não estou impondo, é lógico, é o que eu entendo, né? Não estou impondo nada a ninguém. Eu entendo que nós, como seres humanos, além de sermos falhos, né? A todo instante estamos errando, né? Estamos, como dizem os evangélicos, estamos pecando, né? Mas, assim, a gente não tem que se preocupar com isso, porque apesar de sermos a semelhança de Deus, ainda a perfeição está longe, porque só temos menos de 1% do nosso conhecimento, né? Isso aqui é um poder tremendo que tem dentro da caixa do crânio, né? Então é o seguinte, aí com relação à Sônia, eu vejo assim, se a pessoa acredita, eu sempre falo para os meus clientes, quando um evangélico, ele não dormia com a luz apagada, e eu tirei essa fobia dele, ele chegou em mim e falou assim, ô seu mago, e agora, eu continuo indo na igreja? Eu falei, meu amigo, você quer que seu pastor bata em mim? Você não se sente bem na igreja? Ah, eu gosto de ir na igreja. Então, meu amigo, cada macaco no seu galho. Se você gosta da religião, tá te fazendo bem, continua indo, cara. Entendeu? Porque eu não posso ser contra as religiões. Se não tivesse religião no mundo, tanto a espírita como o evangelho, esse planeta você não poderia nem sair na rua. O mal já tinha dominado, era tudo. Concordo plenamente. Então, a gente tem que... Por mais que aqui... Deixa eu fazer só um adendo. Por mais que aqui a gente não traga verdade absoluta nenhuma e traga esse conteúdo para que as pessoas tirem suas próprias conclusões, a gente não é contra nada. Sim. A gente não é contra nada. Se você se sente bem com a sua crença, se você gosta do budismo, se você gosta do espiritismo, se você gosta do cristianismo, sabe? Você se sente bem, se dá com a egrégora dali, né, ô Mago Levindo? Sabe? Ninguém está aqui contra nada, sabe? A gente só traz, às vezes, uma visão de uma visão de outra. Se a pessoa não concorda com aquela visão, não com o que a verdade da gente. Cada um tem a sua verdade e é conectado com a egrégora que se sente bem. Sensacional sua fala, Levindo. Continua, por gentileza. Voltando, agora respondendo a sua pergunta com relação à abdução no campo astral, olha, isso.
aí eu já fico com meus pés, no chão. Por quê? Porque eu faço as minhas viagens astrais sem demagogia e nem quero me impor, não quero estar acima da Sônia Regina, da Márcia, da Remix, do meu amigo Denis, do meu amigo Bruno. Eu não quero estar acima de ninguém. Eu sou um comedor de feijão como todo mundo. Só que é o seguinte, e santista, hein? Só que é o seguinte, gente. Eu consegui desenvolver as minhas viagens astrais e eu tenho uma ajuda muito grande do planeta Felino. O planeta Felino, ele se encontra na constelação de Sírius, aonde eu costumo ir. Não sempre, não é sempre não. É que quando dá tempo de eu fazer um jejum legal e conseguir chegar lá, os felinos, eles são muito inteligentes, eles são muito bacanas, eles gostam de ajudar muito a raça humana, que consegue chegar lá através dessa viagem astral. Não é viagem de maionese, não. Entendeu? Não é viagem de maionese, não. Quando você faz o jejum, é só você puxar a história dos grandes líderes mundial, tipo Gandhi, outros que trabalhavam com o jejum e a importância do jejum é muito importante para a matéria. A matéria ainda não tem uma explicação científica sobre esse quesito, que quando você está em jejum, você consegue atingir muitas situações positivas na vida, né? Então, assim, quando eu faço o meu jejum, que eu consigo fazer a viagem astral, nossa, eu volto milionário, no outro dia eu acordo flutuando. Milionário de sabedoria. Você acha que a pessoa que consome carne dificulta um pouco a projeção astral e aquele que vamos supor, vegetariano, influencia na capacidade dessa projeção? Você é vegetariano ou não? Não. Não, eu sou carnívoro, dinossauro Rex, mas só que quando eu vou fazer minha projeção astral, carne é zero. Carne é zero, não pode, nem uma linguicinha, não pode. E eu até aconselho nem você jogar um ovo para dentro. Então, se você puder ficar no campo vegetal, é ótimo, é 10. Por quê? Porque a carne é densa. Até o ovo chega a ser denso, né? Então, você tem que ficar ali, nem na massa, vai só mesmo ali numa saladinha de verduras, né? Um chazinho, ou então um chazinho com baixa, né? Um cerealzinho ali, tudo bem. Uma coisa bem light, bem leve. Aí você faz a sua oração para o seu mentor espiritual. Você, primeiramente, né? É muito importante. A Soninha deve estar perguntando alguma coisa aí que a letra para mim é pequenininha. Eu já estou velho e não consigo enxergar. Então, assim, veja bem. Exemplo da anestesia, onde a anestesiar a parte espiritual se encaixa com o corpo, deixando dormente, e pode ser retalhado. Está falando isso aqui das cirurgias, né? Das cirurgias espirituais, eu acho que ela está falando em relação a isso, né? Eu não consegui ler o chat dela, mas veja bem, com relação à projeção astral, não existe, eu tenho que ser categórico, viu, Denis? Não existe a possibilidade do seu espírito ser abduzido com chip, mas nem com telepatia. O seu espírito pode ter a força que for em outra galáxia, ele jamais vai conseguir danificar o seu espírito. Entendeu? O nosso espírito, ele tem um potencial, ele tem como se fosse um campo magnético protetor. Eu não tenho aquela explicação do seu anjo da guarda estar acompanhando o seu espírito. Eu não tenho essa comprovação, eu não tenho. Mas existe uma proteção tão grande no seu espírito que força nenhuma, a não ser o nosso Deus Todo-Poderoso, o nosso Jesus Cristo, mas fora isso, eu não conheço nenhum ser alienígena, nenhum reptiliano que possa atingir o seu espírito. Não tem prova disso. Se a pessoa falar assim, olha, eu fui abduzido numa viagem astral. Gente, está viajando na maionese. Vamos parar com isso. Aí já está viajando na maionese. Não tem possibilidades. Não existe essa possibilidade. Agora, se você, é lógico, de repente consegue uma viagem astral, e você pode até se deparar na constelação de Órion, onde o nosso governador galáctico está lá, que é nosso Senhor Jesus Cristo, ele está aqui na constelação de Órion, bem próximo. Então, o nosso governador galáctico, de repente, eu não, mas de repente alguém for privilegiado de passar perto dele, ver aquela luz e tudo,
Tudo bem, se for da vontade dele te segurar lá, você fica lá, cara. É ele que tem esse poder, o Filho de Deus. Você não tá falando de Jesus, você não tá falando de Astaxerã, não, né? Astaxerã, Metatron, não, né? É próximo. Porque quando eu consigo fazer a minha viagem para Sírios, eu passo por essa caminhada. Eu gosto de trabalhar no campo da constelação de Sírios, onde é muito perigoso. Quem conseguir fazer uma viagem astral até Sírios tem que ter todo o cuidado do mundo. Eu vou dar uma dica. Qual é o cuidado? Primeiro, que é a dieta da carne, lógico, antes de dormir, né? Tudo bem, se preparou fisicamente? Ótimo. Agora parte para o campo espiritual. Faça a sua oração, se é no campo do budismo, se é no campo daquela meditação, faça, não tem problema. Você está elevando o pensamento aos mentores do bem. E, ao mesmo tempo, você é obrigado, você tem a obrigação de pedir a proteção do seu anjo da guarda. Esteja comigo para que tudo dê certo. Me proteja na ida e na volta. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, amém. Pronto, entendeu? Se concentre e vá embora. E aí, você também tem que ter um propósito. Você não pode fazer uma viagem astral nunca. Eu vou te dizer uma coisa, Denis. As pessoas nunca podem fazer uma viagem astral por curiosidade. Por quê? Eu falo isso para você. Se você vai com um propósito, você vai ter a proteção garantida. Nunca vá na curiosidade. Por quê? Principalmente a constelação de Sírios. Lá tem planeta dos Gleices do bem, tem planeta dos Gleices do mal, que são cinzas, entendeu? Quem tem conhecimento da ufologia sabe do que eu estou falando. Os Gleices do cinza são perigosíssimos. Os reptilianos do bem existem, assim como tem os reptilianos do mal. Então, são vários planetas. É só você imaginar o quanto de galáxias que tem para cima da gente. É um infinito de galáxias. E quando você já começa a chegar na constelação de Sírios, você vai deparar com vários planetas dos seres do bem e seres do mal. Então, aí se você vai preparado numa viagem dessa, com a proteção do seu anjo da guarda, com a bênção de nosso Senhor Jesus Cristo, não existe possibilidade nenhuma do seu espírito ser afugentado. Agora, quando a pessoa faz aquela viagem do nada, por curiosidade, ele está sujeito a ter pesadelos, ele está sujeito a ficar a semana inteira com aquilo na cabeça, nem trabalha direito. Por quê? Porque foi afetado espiritualmente por seres muito mais desenvolvidos. Nós vivemos num universo de dualidade, né, o Mago? Olha o que a Claudinha Borges está falando aqui, ó. Existe uma junção do espiritismo e da psicanálise. Tanto que eu estava fazendo no ano passado o curso de psicologia espírita. E minha professora, a expositora, é psicanalista, né? A psicanálise e o espiritismo. Aí, como ciência, né? Que é interessante. Exatamente. Né? Porque assim, quando eu fiz o meu curso de parapsicologia lá próximo, com a rua paralela, ali na Avenida Paulista, no fim da década de 70, eu era muito jovem, o que acontece? No meu curso de parapsicologia, tinha 3 psicólogos, e eu perguntei para o meu professor, eu era muito jovem, professor, tem 3 psicólogos, os caras têm faculdade, o que os caras estão fazendo aqui dentro? Entendeu? Então, assim, eram psicólogos, com o passar do tempo eu descobri, meu professor também me falou, eram psicólogos de mente bem aberta, pessoas do bem, super do bem, porque, olha, não quero criticar a categoria psicólogo, longe de mim, porque eu tenho um filho que está terminando a faculdade de psicologia, meu filho mais velho está se tornando psicólogo. Então, o que acontece? A psicologia, eu falo sempre para o meu filho, você só vai fazer um estágio comigo, ele quer fazer um estágio, quando você terminar, tiver com o canudo na mão, aí nós vai sentar para conversar, porque eu quero a mesma coisa que os psicólogos que fizeram o curso comigo. Aqueles psicólogos, eles eram do bem, eles eram seres iluminados, porque eles tinham um propósito, não deixar o consultório deles cheio, porque um psicólogo que pega uma pessoa com depressão e fica tratando a pessoa 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, 2 anos com depressão,
alguma coisa está errada com esse psicólogo, gente. Porque o psicólogo, ele tem que trabalhar o psico da pessoa. Ele tem que fazer a pessoa se livrar daquele aspecto negativo. Esta é a função do psicólogo. Eu não sou psicólogo, eu não tenho canudo, mas eu tenho meus conhecimentos dos aspectos humanos. Então, um psicólogo, fazendo um curso para psicologia, interagindo com a hipnose, esse é o cara, meu, esse é um bom psicólogo. Ele quer ver a evolução humana. Sim. Né? Não é verdade? Como é que tá o chat aí? Holística. Tá bom, tá aqui, ó. A Claudinha tá fazendo mais alguns comentários aqui. Tá bombando. Já... Hã? Maravilha, eu gosto de interagir. Então, eu gosto de interagir, graças a Deus, o Bruno me conhece já há alguns anos, na rede social, sempre, sem demagogia alguma, respondendo as... Sim. Tem alguma pergunta, Bruno? Tamo junto, Magão. Não. Tem alguma pergunta? Não. O Bruno gosta só de ouvir, tá? Como eu disse ontem, tem algumas coisas que a minha compreensão não alcança. Então, vamos... Bruno, tranquilo. Segue o jogo. Então é o seguinte. Olha, então, deixa eu ir para o comentário da Cláudia Borges, que a Claudinha é uma psicóloga, ela, mesmo os médiums, quando vão trabalhar nesse campo, é necessário o jejum de carne e se saber de alimentos pesados, se abster. Né? Tem razão, toda a razão, Soninha. Wagner Borges, todos os grandes projetores que fazem, trabalham nessa área, eles sempre falam a respeito da alimentação leve, quando for fazer essa projeção astral. Só fazendo um adendo aqui, quem achar que né, ninguém está tentando impor verdade nenhuma aqui. Não é para você acreditar, né? Isso é fato científico, haja vista que, se eu não me engano, foi Gandhi que foi testado, né? O seu cérebro, fizeram aí um estudo enquanto ele fazia a sua meditação. Então, isso aqui tem tudo uma ciência envolvida. O Nelson Abad chegou aqui. Um abraço para Osasco. Muleta neles. Salve, salve, Osasco. Um abraço para você, Nelson. Então, assim, cara, vamos... Um abraço pro Nelson. A gente já passou de uma hora, aqui na live. E vamos para nossas considerações finais. Quer fazer mais alguma consideração, Bruno, antes da gente entrar na reta final aqui? Bruno. Segue. Então é o seguinte, deixa eu seguir logo para ganhar tempo. Hoje eu trouxe uma pauta. Eu trouxe uma pauta como tema. Não esqueça de divulgar o seu trabalho, falar das suas redes sociais, falar do seu canal no YouTube, e se alguém se interessar pelo seu trabalho, entrar em contato conosco. Deixa seu boa noite aí. Deixa eu perguntar, vai. O teu projeto de uso da terapia holística nas escolas, como alguns candidatos que você apoiou ganharam? Peraí. Eles têm compromisso com você para poder aplicar esse trabalho? Olha, compromisso de verdade, Bruno, não é boca, é papel. Olha, o meu projeto de terapia holística é assim, implantado na escola. Por que implantado na escola? Eu sempre falei que sou um coringa. Eu sou monitor de recreação infantil, sou formado pelo IDORT, um instituto com mais de 100 anos de tradição. Eu sou apto a lidar com criança. Então, não tenho magistério de faculdade, mas tenho curso pelo IDORT, Instituto IDORT, que tem mais de 100 anos, é um órgão respeitado dentro do campo da educação. Tenho meu curso de PNL, tenho meu curso de parapsicologia, e outra situação. Quando um engenheiro me procurou, dizendo assim,
olha, essa cidade precisa mudar. Aí eu falei assim, ótimo, você quer que eu te apoie? O que você quer ser? Eu quero ser prefeito dessa cidade. Aí eu falei, vou te falar uma coisa, você é jovem, não tem 40 anos, tem tudo para dar certo, tem uma mente boa. Eu vou te falar uma situação. Eu tenho um projeto para ser implantado na escola que eu ofereci para o doutor Paulo Salim Maluf, em São Paulo, quando era governador de São Paulo. Depois, quando ele virou prefeito, ofereci para ele e também não quer. O finado Celso Pita não aceitou. O governador Mário Covas não aceitou. O prefeito engomadinho, chamado Doritos, quando era prefeito, não aceitou em São Paulo. Passou a governador, me colocou para fora da escola, porque eu tinha um trabalho social numa escola estadual, que eu não cobrava nada dos alunos. No meu canal do YouTube, Mago Levindo, vocês vão ver eu fazer terapia dentro da escola, em professora, em alunos, né? E ali eu não cobrava nada, era uma obra social. Quando o governador Doritos entrou, ficou sabendo que o Mago Levindo estava lá dentro da escola dele, estadual, mandou me colocar para fora. Falou, eu não quero trabalho social dentro das escolas em toda São Paulo. Não é só o Mago Levindo, não. Agora eu não quero ninguém. Então esse cara, olha, não tem nome para ele, gente. Pelo amor de Jesus amado. Não tem nome para um cara desse. Aí, deixa eu sentar a lenha para nós finalizar. O que acontece, gente? Hoje eu vim com uma pauta que não deu tempo de expor ela. Vai ficar para o próximo programa. Mas eu vou dar uma palhinha. Você que tem seu filho, você que tem seu neto, você que tem seu sobrinho, parente, irmão, pai, irmã, internado em clínica, retira urgentemente. Nem que as clínicas me atiram pedras. Sabe por quê? Porque é inadmissível você pagar R$3.000, R$2.000 para uma clínica. A pessoa fica lá 2, 3, 6 meses e quando sai de lá vai direto para a biqueira. Vai direto comprar droga? Cadê o trabalho? Aí as pessoas falam assim, olha pai, olha mãe, o fulano tá aqui, tá fazendo terapia, com enxada na mão, carpinando, isso é terapia, com a vassoura na mão, isso é terapia, cara. Terapia é que os bons profissionais fazem, trata os aspectos humanos do ser humano. Aí eu falo para as pessoas, e eu provo isso, quando uma pessoa fica 6 meses numa clínica e sai de lá pior, põe ele na minha mão, com 30 dias, eu não quero mais do que 30 dias, 25 dias a 30 dias, eu quero ver ele cheirar cocaína, eu quero ver ele usar maconha, eu quero ver ele beber álcool. Eu duvido. Qualquer terapeuta holístico capacitado, ele consegue livrar uma pessoa em 30 dias. Olha, só que é o seguinte, não vai dar uma de Freud não, porque Freud não tinha paciência com hipnose. Freud era bom no campo da psicanálise. Tem que ser terapeuta holístico, tem que trabalhar os aspectos humanos da pessoa. O que você vai aplicar? Cara, vou aplicar técnicas nele. As pessoas falam para mim assim, mas você não tem medo de ficar com um drogado 30 dias? Meu amigo, no primeiro dia ele já está hipnotizado. Eu já aplico uma técnica nele e dali para frente, ó, é todo dia. Malhar ele para ele largar o vício, tratar o aspecto humano dele. Todos nós, a ciência costuma rotular o ser humano. Diz que o ser humano é um ser racional. Ah, tá. Se você só é racional, então você é máquina? Não, é um grande pecado da ciência. Nós somos seres emotivos. Se você não tratar as demandas emocionais do ser humano, você não recupera ele nunca. Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência material. Não estamos? Dá sua boa noite aí, Bruno. Meu corpo não me limita, porque minha consciência é livre. Tchau. Eu quero deixar um recado para você. Independentemente no que você acredite, independentemente qual for sua crença, tenha a sua consciência ligada na fonte criadora e Jesus Cristo como seu guia. Sempre faça uma oração e ligue-se à egrégora do bem. O último mandamento que Jesus Cristo nos trouxe, nos deixou, foi amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ele não mandou amar a igreja. Ele não pediu para você entrar numa religião. Ele pediu para você amar a ele sobre todas as coisas e ao próximo. E é isso a mensagem que eu deixo para vocês aqui. Muita saúde, muita luz, muita paz, muita prosperidade. Só um segundinho, só. Espera aí. Deixa o Nego Valente falar.
Olha, o negócio é o seguinte, com toda a educação do mundo, eu quero agradecer imensamente todas as pessoas que adentraram no chat, que fizeram suas perguntas, as pessoas que acompanharam essa live até agora, muito importante o agradecimento para vocês. Sabe por quê? Porque é interessante mesmo vocês participar. A próxima quarta-feira, eu espero que vocês sejam presentes novamente, né? A gente solta aí no WhatsApp os links. Voltem quarta-feira. Se eu não estiver aqui, não tem problema. O Denis está aqui para representar o canal. Está sempre o Bruno. Porque é muito complicado adentrar, porque eu só posso entrar nessa live quando eu estou em São Paulo, porque eu sou um ermitão. Eu moro no meio do mato, lá não tem internet. Só tem o meu WhatsApp bem fraquinho, movido a lenha, eu tenho que mandar meu sinal de fumaça, mas eu consigo atender as pessoas. Quem me chamar no WhatsApp, é só chamar 11 São Paulo, 94580-7764. Um grande abraço ao Muleta Neles, aqui de Osasco, onde eu estou aqui hoje. Hoje eu estou em Osasco. Beleza? Então, eu estou agradecendo o Muleta Neles aqui de Osasco, que eu não conheço pessoalmente, mas tem um trabalho bacana. E também a todos aqueles que todos aqueles que eu mandei o link no meu WhatsApp, que adentraram aí. Um grande abraço. Eu não pude citar o nome de todos, mas assim, a Soninha, que está sempre presente, né? A Sônia. E tem uma outra Sônia Regina também aqui em Osasco, amigona minha. Um abraço. Então, todos sejam representados aí com esse Namastê. Namastê. Muita saúde, muita luz, muita paz, prosperidade, sabedoria e discernimento para que eu, você, nós possamos ser a nossa melhor versão. Sejamos luz em tempos de esperança. Nosso corpo e a nossa deficiência não nos limitam, porque a nossa consciência é livre. Namastê. Tchau. Valeu, fui.